Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Thaís Leite, algumas pessoas já me conhecem, né? E eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre o meu relato de parto, né? Eu comentei na internet que eu ia contar o meu relato de parto ali no meu feed. E aí a Jéssica, lá da Bebezinho, acabou olhando os meus stories e me fez esse convite para gravar profissionalmente, para ficar melhor, para vocês, né, assistirem aí e matarem a curiosidade, porque bastante gente me perguntou sobre esse assunto, né? Então hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha sexta-feira do dia 24 de abril. Eu já vinha tentando, né, esperando, na verdade, entrar em trabalho de parto, né? Do meu primeiro filho, eu consegui entrar em trabalho de parto com 39 semanas e 5 dias. E aí, depois de ter entrado em trabalho de parto, dilatado quase tudo e sentido todas as contrações, 5 horas depois, eu tive que fazer uma cesárea, porque o meu filho não descia, tava com a cabeça defletida, ele tava com a cabeça super mal posicionada. E ele bateu tanto na minha virilha que a minha virilha ficou até preta, ficou magoada, assim, a carne, sabe? Ficou uma coisa bem feia depois. E então, assim, tudo correu bem, só que eu tive que fazer uma cesárea. E foi numa sexta-feira também, foi dia 19 de janeiro de 2019. E tudo correu bem, mas no final eu tive que, né, optar pelo parto cesárea por conta disso. E aí agora, numa sexta-feira também, eu entrei em trabalho de parto. Na verdade, eu já comecei com as contrações bem antes, assim, fazia uma semana já que eu tava sentindo algumas dores, tava tomando alguns chás que já tinham me indicado pra ver se acelerava o trabalho de parto, tava fazendo bastante caminhada, eu tava com a minha fisioterapeuta Carla, que me ajudou muito, toda a trajetória das duas gestações, foi ela que me acompanhou. Ela é uma pessoa maravilhosa. E depois eu vou até deixar o arroba de todo mundo aqui pra vocês, tá? Pra vocês conhecerem toda a equipe que teve junto comigo. E aí a Carla me passou vários exercícios, fiz muita caminhada, dancei à tarde aqui em casa com música pra ver se a bebê encaixava, sabe? Assim, tipo, né? Dava uma evoluída aí no processo. E aí, ó, a neném tá chorando. E aí, depois disso, na sexta de manhã, eu fiz meu cabelo no salão, minha unha. Saí do salão quando foi 10h30 da manhã. Eu senti as contrações, assim, de verdade, não as contrações de teste que eu já tinha sentido. No sábado eu faria 41 semanas, então a minha cesárea já estava marcada para sábado de manhã. Se eu não entrasse em trabalho de parto, eu faria cesárea, que já é uma ordem dos médicos, né? Porque eles não gostam de passar muito da idade gestacional para não colocar a mãe e o bebê em risco. Então, eu poderia esperar até 41 semanas. Do José, eu poderia esperar até 40, porque eu tive diabetes gestacional. Dessa gestação, eu não tive. Então, tava tudo certo, tava tudo ok, a gente tava monitorando. Das 40 semanas até 41, eu cheguei a fazer várias avaliações com a cardiotoco para ver se a neném estava bem. O doutor Leandro, que me acompanhou, e a doutora Raquel, que são os médicos que me acompanham. A doutora Raquel, ela estava de licença, porque ela tá de bebê, né? Então ela tá num período um pouco crítico, no começo da gestação, que a gente passa mal, né? E aí eu tava sendo monitorada pelo Leandro. Então ele veio fazendo a cardiotoco em mim. De 40 semanas até 41 ele fez 2 toques, né? Pra ver se a bebê se eu já tava dilatando, se tinha alguma coisa, e nada. E aí na sexta cedo, depois que eu cheguei do salão, eu tive a minha primeira contração muito forte, assim. Então eu tava deitada aqui no sofá, eu senti uma contração que eu lembro, assim, ainda daquela dor lá da gestação do José. Daí eu falei, acho que agora eu vou entrar em trabalho de parto, porque realmente a dor veio, assim, muito forte. E aí essa dor permaneceu até meio-dia, mais ou menos, das 10h30 até meio-dia.
E aí eu falei, bom, né, eu acho que, tipo, isso vai continuar, não sei se vai continuar. E aí eu deitei e dormi depois do almoço. E eu passei a tarde dormindo, a tarde descansando, não tive mais contração. Quando foi de tarde ainda, umas 4 e pouco da tarde eu saí, fui gravar, gravei numa loja, gravei os stories, daí saí da loja, fui pra minha loja, cheguei lá, as minhas funcionárias me ajudaram a fazer um exercício que a fisioterapeuta tinha falado, e aí fiz vários exercícios pra ver se também dava uma adiantada, porque como eu tava muito pesada, eu não conseguia fazer certos exercícios sozinha, então elas me ajudaram. E aí eu saí de lá, busquei meu filho no colégio e combinei com a Rafa Martins, também vou deixar o arroba dela aqui pra vocês verem, tá? A Rafa também trabalha como influenciadora, inclusive ela faz propaganda aqui pra bebezinho. E a filha dela estuda comigo. E aí, quando foi de tardezinha, a gente tinha combinado de buscar as crianças. E aí a Rafa foi pro colégio, buscou a filha dela e eu busquei o José, porque eu também tava de carro, né, tinha que voltar pra casa. E aí quando eu cheguei, a Rafa já tava me esperando. Isso era umas 5 e pouco da tarde. E aí quando foi 6 horas, começaram as minhas contrações, né, a minha médica já tinha me ligado, era umas 5 e pouco também, quase 6 horas da tarde, pra me avisar sobre contrações, né, tipo, sobre algumas coisas. E pra falar também, acho que se eu não me engano, do parto no outro dia. Eu não lembro como que foi a conversa, mas ela me ligou e eu desliguei o telefone em seguida e já comecei com as contrações. As contrações não paravam, né? Tipo, foi uma contração atrás da outra. Eu liguei pra Carla, pra minha fisioterapeuta, e ela veio aqui pra casa e aí ela já veio me acompanhar, porque como, tipo, né, eu já tava assim com muita dor, ela já veio pra cá. Nisso a Rafa, que ela tem a obstetra, a enfermeira obstetra que acompanha ela, a Cassie, que é maravilhosa também. Vou deixar a arroba da Cassie aqui. A Cassie, ela veio aqui em casa também e as duas ficaram me avaliando, a Carla e a Cassie. Então elas ficaram o tempo todo comigo. E eu entrei dentro do quarto, deixei as crianças pra fora, a Rafa e minha mãe ficaram cuidando das crianças, meu marido também, tipo, que me deu o maior apoio, entrou dentro do quarto, ficou ali comigo o tempo inteiro. E dali a gente ia pra bola, a gente levantava. E, gente, não foi fácil, porque daí, assim, as minhas contrações começaram super espaçadas, assim, né? Assim, eu tinha relaxamento de 13 minutos entre uma contração ou outra no primeiro horário. Passou o primeiro horário, eu já tinha contrações, assim, de 5 em 5 minutos, daqui a pouco já era de 3 em 3 minutos. Então eu tava bem, mas assim, bem esgotada, porque eu tava muito grande, né? Eu engordei muito, engordei 27 quilos. E aí a minha barriga tava enorme. E assim, eu não sei se, né, acho que nem todas as mulheres passaram pelo trabalho de parto, mas quando você entra em trabalho de parto, é uma dor assim insuportável. Não dá pra explicar, só a gente passando pra gente saber, né? E uma mulher em trabalho de parto, ela não consegue ficar deitada e nem sentada, porque, né, até as meninas estavam me explicando fisiologicamente que sentada e deitada era as piores posições que, né, que a gente poderia ficar. E eu realmente não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada, e eu estava com 27 quilos a mais, né? E ficar em pé pra mim era muito difícil, porque eu também estava muito cansada. Desde as 6 da tarde, então daqui a pouco eu já entrei no banho, na água quente, que, né, a água quente relaxa bastante as dores. E aí foi indo, e nessa evolução nós ficamos em casa até 11 e pouco da noite. E eu em pé, e sentindo dor, e a Cassie fez um escalda-pés, ela fazia massagem, a Carla fazia massagem, e nada resolvia, assim, né? Porque quando vem a contração a gente falta morrer de dor. E depois que tudo isso aconteceu,
Eu já tava assim, bem esgotada, eu já tava bem cansada. A Carla resolveu me levar pro hospital e falou: Thaís, chegou a hora, vamos pro hospital e vamos, né? Os médicos já estavam sabendo o que estava acontecendo aqui em casa, que eu já tinha entrado em trabalho de parto, e pediram, né, tipo assim, pra ir avisando, pra ir contando como é que tava, e a Carla ligou e avisou que a gente tava indo. Enfim, foi um dos momentos mais difíceis pra mim, porque além de estar passando dor, eu lembro que o meu filho tava deitado no sofá e eu tive que me despedir dele pra ir pro hospital, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? E quando você tem uma criança em casa é muito mais difícil, porque quando eu ganhei ele, eu não tinha ninguém. Então, eu fui assim, eu fui numa tristeza muito grande de ver ele dormindo, deitadinho no sofá. Eu sei que era pra uma coisa boa, né? Mas é difícil pra uma mãe. E eu entrei no carro, daí eles me posicionaram, porque eu não conseguia ficar sentada quando eu vinha contração. E aí eles colocam a gente de 4 apoio. E eu lembro que eu quase arranquei o braço do meu marido quando veio as 2 contrações dentro do carro. Meu marido acho que chegou em 2 minutos no hospital. A gente atravessou a cidade em 2 minutos, porque tava muito forte as minhas contrações. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu já fui pra sala de parto, né? Pra sala de parto normal. O médico já me avaliou. E aí, ele falou pra mim que eu tava com 3 centímetros de dilatação. E aí, isso era umas 11 e pouco da noite. Aí, quando foi meia-noite e pouco, ele veio de novo. E eu tendo contrações, só que as minhas contrações já estavam ficando emendadas. Eu não tinha mais relaxamento quase. Era muito pouco. Eu não conseguia mais, eu não conseguia, tipo assim, mais relaxar. Eu ficava em pé, segurando da Carla. E tadinha, ela pedia pra eu tentar fazer os exercícios, agachamentos, as coisas. Eu não conseguia. Eu não conseguia mesmo. Porque era muito difícil, gente. É quase impossível você fazer um agachamento numa hora dessa. E aí foi indo, e meu esposo ali sentado, e meu esposo ajudava. E os dois ficavam assim pra mim: força, vai dar tudo certo, você queria tanto, vamos esperar. E aí quando foi 2:30 da manhã, eu falei pro médico que eu não aguentava mais. Eu falei: eu não aguento mais. Eu falei: meu corpo não aguenta mais. Porque eu tava muito cansada. Eu tava muitas horas em pé. E aí o médico falou pra mim: então vamos esperar mais meia hora. Ele falou: vamos dar mais uma chance. Ele falou: vamos esperar mais meia hora. Eu acho que já tinha dilatado 5, 6, não lembro. Ele falou: talvez você, né, tipo, talvez você evolua. E aí, quando foi 3 horas da manhã, parecia que aquela meia hora tinha sido uma vida, uma eternidade. Eu já não aguentava mais. Uma hora eu olhei o celular da minha fisioterapeuta e tipo assim, teve uma contração, acho que já tava em quase 4 minutos, assim, ó. Tipo, ela não passava. E, gente, eu juro, meio segundo de contração já é doído. E 4 minutos é muita dor, é muita coisa. E, tipo assim, é aquelas contrações, assim, que vinham e eu achava que ia passar e emendava na outra. Eu quase morria. E eu falo assim: eu não sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa forte pra dor, eu sou uma pessoa que aguenta. Eu sou uma pessoa bem resistente, assim, sabe? Questão de dor. Mesmo assim, foi muito difícil. E aí, quando foi 3 horas da manhã, eu já não aguentava mais. Eu já tava ficando grossa e insuportável.
Eu acho que o meu marido e a Carla já olhavam pra mim e falavam, meu Deus, que menina chata. Porque eu olhei pra eles e eu falei, gente, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não dou mais conta. Eu falei, eu tô desde as 6 da tarde em pé, com esse tamanho de barriga, grande desse jeito. Eu falei, eu não tô aguentando mais o meu peso, eu não aguento mais o meu corpo, eu não aguento mais nada. Então, pelo amor de Deus, a Carla já tava roxa de tanto eu segurar nos braços dela. E eu segurava tanto, gente, tanto. Eu segurava um ferro, que tem uma barra de ferro lá no hospital pra gente fazer uns exercícios. E eu segurava aquilo assim, parecia que eu ia esmagar a barra de ferro de tanta dor que eu sentia. Eu segurava o braço dela, eu segurava o braço do meu esposo. Eu não sabia mais o que eu fazia. Então, deu 3 horas da manhã e eu falei, deu. Vocês vão chamar o médico? Eu vou ter que chamar. E eles, não, tudo bem, a gente, né? Tipo, porque eles estavam aguentando e me dando força da outra gestação também. Eles ficavam o tempo todo assim, tipo, aguenta, calma. Porque eles sabem que realmente dói, né? É parte do processo. Então, por isso que eles estavam ali pra me ajudar, pra me apoiar. Mas o que acontece? Quando foi 3 da manhã, 3h10, o médico entrou na sala, eles mandaram chamar, e aí o médico chegou pra mim e falou, ele falou, vamos fazer avaliação? Aí eu falei, não. Ele falou, Thaís, tem que fazer o toque, porque se caso você tenha dilatado muito e a criança já esteja encaixada, a gente não pode ir pra cesárea, a gente tem que, né, terminar o que a gente começou. E eu falei, não quero, pelo amor de Deus, comecei a chorar. Porque cada vez que fazia o toque, parecia que eu ia morrer depois que tirava a mão dali, sabe? Nossa, era muito dolorido. Eu sentia muita dor. Eu lembro que no do José também, no momento de fazer o toque, parece que quando tirava a mão dali, era muito difícil. E aí eu tive que fazer o toque, né? Porque eu também não podia correr o risco. E aí eu fiz o toque e aí eu olhei pro doutor, eu levantei da cama assim, tipo, desesperada, com uma contração horrível. E aí ele olhou pra mim e falou, olha, Thaís, tá na mesma ainda, tá na mesma dilatação. Ele falou, né? A neném ainda tá tudo bem, não tá em sofrimento fetal. Então, se você quiser, a gente pode esperar. Ou, se você quiser, a gente vai pra cesárea, a opção é sua. Ele falou, é o seu limite. E eu falava, pelo amor de Deus, só me leva pra cesárea, me dá uma anestesia. É tudo que eu quero, é só uma anestesia. E aí, a doutora Raquel também tava ali no hospital, já tinha me avaliado. Mas ela tava no quarto esperando, né? Porque como ela não tava muito bem, então acabou que ela ficou ali esperando pra ver como que ia evoluir. E ele ficava toda hora vindo me olhar. E aí quando ele saiu da sala, ele falou assim pra mim, olha, eu preciso chamar o pediatra. Daí, porque eu queria que eles me levassem pra cesárea pra me dar anestesia, porque tava muito difícil pra mim aguentar aquela dor. E ele falou, Thaís, ele falou, eu preciso esperar seu pediatra chegar, não tem jeito, ele falou. E aí eu falei, ai meu Deus do céu. A minha sorte, gente, é que o meu pediatra, o Dr. Rafael Aita, ele chegou em 10 minutos. Ele atravessou a cidade, ele mora do outro lado da cidade, ele atravessou a cidade, ele chegou em 10 minutos, ele atendeu o telefone. Porque eu falo assim, se eu precisasse esperar, sei lá, um pediatra uma meia hora, acho que eu não sei o que tinha acontecido comigo, porque eu já tava muito desesperada. Porque as minhas contrações estavam muito emendadas, não passava mais. E aí já me levaram para a sala de cirurgia. Chegou lá, eu lembro de ter visto o Dr. Rafael entrando assim, sabe, na outra porta, acho que para se higienizar, se vestir. Ai, aquilo me deu uma felicidade como eu nunca tive na vida. E ele sempre brincava comigo, esse bebê vai nascer de madrugada. E dito e certo, ele teve que sair de casa de madrugada. Então quando foi 3h25, Maria Bela nasceu. Então eu fiquei 9 horas e meia em trabalho de parto.
Eu fiquei das 6 até 3:30 da manhã sofrendo, que faz parte, né? Tipo, eu não me arrependo, porque se eu não tivesse passado por esse processo e tivesse ido direto pra cesárea no sábado, eu ia achar que talvez eu ia conseguir, se tivesse esperado mais um pouco, não sei. Então, eu sabia de todas as dores, né? Pra quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou enfermeira formada, eu nunca exerci, mas eu estagiei na faculdade, eu cuidei de várias mulheres. A minha vontade de ter parto normal é porque eu sei dos benefícios pra mãe, pro bebê, eu sei dos benefícios do pós também, né? Porque não é uma cirurgia, é um parto normal, natural, como Deus, né, como Deus quis, como Deus fez, mas a gente sabe que nem sempre é como a gente quer, nem sempre é do jeito que a gente quer, e a cesárea tá aí pra salvar. Não é um bicho de 7 cabeças que você tem que pensar assim, meu Deus do céu, ou é parto normal, ou é parto normal, acabou. Não, a gente tem que ir no limite da gente. Então assim, eu fui no meu limite. Do José eu aguentei 5 horas, da Maria Bela eu aguentei 9 horas e meia, não consegui. Mas eu sei que, tipo assim, não foi por falta de tentar, não foi por falta de força de vontade. Eu tive muita força de vontade. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu falo assim, tanto emocional quanto espiritual. Às vezes eu precisava passar por isso, por algum motivo, a gente não sabe. E graças a Deus deu tudo certo, né? Maria Bela nasceu com 4 quilos. 106. Nasceu super gorda e coisa mais linda, saudável. Também não estava em sofrimento fetal, nenhum dos dois, mas eu também não conseguia mais. Eu já estava realmente já estava passada já, né? Já tinha passado de todos os meus limites. Então, por isso que eu optei por não querer mais tentar mais horas, porque eu sabia que talvez eu poderia ficar muito mais ali e não aguentar aquilo, né? Então, assim, eu tive uma equipe muito boa, eu tive a doutora Fabrícia também, que é maravilhosa. Ela fez todas as minhas ultrassons, todas, desde o começo do José. Ela já tinha visto lá na gestação do José que a cabeça dele estava mal posicionada. Depois ela viu que a Maria Bela estava normal, que estava na posição boa, tudo certinho. Então, assim, ela veio fazendo acompanhamento comigo. Eu ganhei de 41 semanas exatas, né, da Maria Bela. E com 40 semanas ela fez a última ultrassom, tava tudo certo. Então, assim, todas as pessoas envolvidas comigo fizeram de tudo por mim. Foram maravilhosas, assim, tipo, eu sei que não é fácil, né, não é uma coisa fácil o pós-parto. Era uma das coisas que eu evitava principalmente, porque eu acho que a gente sofre bastante. Eu cuidava de mulheres na época do estágio que tinham feito parto normal e eram mulheres que levantavam e tomavam banho sozinha, ia fazer as coisas e ia embora. E parto cesáreo não, a gente tem que ficar deitado, não pode levantar a cabeça. Então, assim, tem seus pós e contras, né? Então, assim, por isso que eu tinha optado tanto por fazer o parto normal. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. A princípio, eu, né, quero, assim, não sei da vontade de Deus, mas o que eu quero é ter 2 filhos. Se tiver mais um, provavelmente eu acho que eu não vou tentar. Eu acho que eu já vou direto para cesárea. E não que eu não possa, né? Mas fetal normal eu posso. Só que eu acho que, tipo, eu acho que é o meu limite, sabe? Então, assim, não é todas as mulheres que foi feito para ter parto normal. Eu acho que, tipo, não é todas as mulheres também que, né? Eu acho que tem muita mulher que evolui muito rápido, que tem um parto normal rápido, e tem muita mulher que não sofre na cesárea. Então eu falo assim, cada um sabe o seu limite, cada um entende do seu corpo, e eu acho que é isso, gente. O pouco que eu tenho para passar para vocês, né? Que eu já falei, acho que até demais aqui, mas o pouco que eu tenho para falar sobre o meu relato de parto é isso. Né, eu acho que você que é mulher
Você tem que fazer aquilo que realmente tá no seu coração, tá na sua vontade, tá no seu limite, independente da via de parto que seja. Tem mulheres que falam, ai, Deus me livre passar dor, e tá tudo certo, né? É a via de parto que ela escolheu. Então eu acho assim que tudo o que acontece tá certo, né? Sendo da vontade da gente, sendo do coração da gente. Então eu acho assim que foi da minha vontade passar por essa experiência, ver se eu realmente ia conseguir, se eu não ia conseguir. E eu, né, infelizmente não consegui a via de parto que eu queria, mas graças a Deus deu tudo certo, tô aqui, tô bem, né, tipo, tô saudável, minha filha também tá saudável, então é isso que importa. E eu queria falar pra vocês, assim, que não tem coisa melhor na vida da gente do que ter filho, gente. Não. E eu tenho escrito no meu Instagram, assim, que se eu fosse dar um conselho pra alguém, eu diria, tenha filhos, porque é a melhor coisa do mundo. É o maior amor que a gente tem na vida da gente. Independente se você sofre, se você não sofre, se você fica à noite sem dormir, qualquer coisa. É a melhor coisa que pode acontecer. Não dá pra mensurar, assim, em palavras o que a gente sente por um filho, né? Tipo, é um amor infinito. É o melhor e maior amor do mundo. E eu falo assim que eu sempre brinco com meu marido, meu Deus, como que Deus deu um amor tão grande assim pra gente sentir, né? Tipo assim, é uma coisa tão louca que você tira o seu coração se precisar e dá para um filho seu. Você faz qualquer coisa para um filho seu. Então assim, é a melhor coisa do mundo ter filhos. Não tem amor, não tem nada assim, não tem felicidade maior em outras coisas, não tem. Filhos são realmente herança do Senhor. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E Deus abençoe cada mulher que vai ter um parto, que, né, independente de ser cesárea, de ser normal. Deus abençoe cada criança que vai nascer, porque a gente dá a vida por eles. É a melhor coisa da vida. E é isso aí. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Então essa é a minha boneca. Minha Maria Bela tá dormindo. E o meu primeiro amor, que é o José, tá no colégio agora, né? E a gente tá gravando aqui. Não vou conseguir mostrar ele, mas o pessoal vai mostrar a cena dele, que foi, acho que, a cena mais linda que eu já vi em toda a minha vida, que foi quando eu cheguei do hospital. Fiquei 2 dias com o coração apertado lá dentro e morrendo de vontade de voltar pra casa depois da cesárea. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, que ele encontrou a irmãzinha, foi a coisa mais linda do mundo, gente. Então vocês vão ver aí nas cenas, tá? E é uma cena bem emocionante. Mamãe chora bastante. E é isso aí. Do outro lado da mamãe, do outro lado. É um presente que ganhou da mamãe, tô de presente. Aqui o presente, dá um beijo na irmãzinha. Ai, meu Deus, linda! Ai, meu Deus! Helena, vem aqui, ai, beijando a Nenel, teu presente, José. Deixa o presentinho. Ai, carinho, o presente chegou. Deus abençoe vocês. Um beijo. Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender.